Fast and Loud. A vertigem da fama e a queda inesperada de um império automotivo. Fast and Loud não era um reality show qualquer. Era uma pura descarga de adrenalina, uma viagem sem rodeios pelo coração pulsante do mundo automotivo. Para os amantes de carros clássicos, restaurações selvagens e personalidades ainda mais indomáveis, este programa era uma janela para um universo de sucata transformada em obra de arte. No epicentro dessa explosão de cromo e velocidade estava Richard Rawlings, o astuto e vertiginoso cérebro da Gas Monkey Garage. Um homem que fechava negócios mais rápido do que se podia piscar e que nunca, jamais, ficava parado. Cada episódio era uma verdadeira montanha-russa de emoções. As apostas eram altíssimas, o drama de alta octanagem. Desde compras arriscadas em celeiros empoeirados até prazos de entrega impossíveis, a equipe da Gas Monkey Garage desafiava os limites para criar construções personalizadas que deixavam os fãs grudados na tela, de boca aberta. Mas como um motor que pouco a pouco perde sua potência, com o passar das temporadas algo mudou. A faísca se desvaneceu, rostos familiares desapareceram e, de repente, sem aviso prévio, os motores silenciaram. Fast and Loud sumiu das ondas, deixando uma legião de seguidores se perguntando o que diabos havia dado errado. Foi o esgotamento implacável do ritmo televisivo? Dramas ocultos por trás das câmeras? Ou simplesmente o fim inexorável de uma era dourada? Neste artigo, vamos mergulhar sob o capô de um dos programas automotivos mais viciantes da televisão para desvendar a verdadeira história de sua ascensão meteórica e sua abrupta queda. Descobriremos como Richard Rawlings, um homem com gasolina nas veias, tornou-se da noite para o dia um ícone mundial do motor. Richard Rawlings, das ruas de Dallas, a ícone global do motor em um piscar de olhos. O estrondo de um texano descarado que injetou nitro na televisão automotiva e redefiniu o conceito de fama. O ano de 2012 marcou um ponto de inflexão no panorama da televisão de realidade. Uma injeção de nitro chegou na forma de um texano barulhento e de fala rápida, com o cabelo penteado para trás e a gasolina correndo por suas veias. Seu nome, Richard Rawlings. O programa, Fast and Loud. Rawlings não era estranho à agitação. Muito antes de as câmeras invadirem sua vida, ele havia fundado a Gas Monkey Garage em 2002, transformando-a em uma respeitada oficina de personalização na vibrante Dallas. Ele já contava com uma fiel base de seguidores locais, mas ainda não era um nome conhecido em todos os lares. Tudo mudou quando o Discovery Channel, com uma audácia digna de um piloto de corridas, apostou em Rawlings e sua equipe excêntrica. Assim que Fast and Loud estreou, os espectadores ficaram irremediavelmente viciados. O programa era cru, sem roteiro, e transbordava uma atitude que desafiava o convencional. Richard Rawlings não só colocou a cultura automotiva da velha guarda na moda, mas também se tornou uma celebridade por direito próprio. Não se tratava apenas de restaurar carros velhos, era a energia transbordante, os negócios no limite, o drama palpável e, acima de tudo, as personalidades que enchiam a tela. Richard trouxe uma faísca inegável, uma mistura explosiva de vendedor nato, amante apaixonado por carros e estrela do rock rebelde. Ele não seguia as regras, e isso, precisamente, era o que o tornava tão incrivelmente divertido de assistir. A química, quase mágica, entre Rawlings e Aaron Kaufman, o gênio mecânico barbudo da oficina, elevou o programa a outro nível. Eram polos opostos: Richard, o barulhento e veloz cérebro empresarial; Aaron, o construtor silencioso e meticuloso. Mas funcionava. Eles encontravam carros caindo aos pedaços em celeiros esquecidos, negociavam compras difíceis até o último centavo, discutiam acaloradamente sobre prazos impossíveis e, contra todas as probabilidades, devolviam a vida àquelas sucatas com fabulosas construções personalizadas.
era simplesmente viciante. O dinamismo incontível de Rawlings, de oficina a império e o patrocínio com a Dodge. O que verdadeiramente distinguia Richard Rawlings era seu dinamismo inesgotável. Este homem podia vender qualquer coisa, um bólido detonado, um velho Camaro enferrujado, até mesmo sua própria marca. A Gas Monkey Garage rapidamente transcendeu o conceito de uma simples oficina. Tornou-se um logotipo, um estilo de vida, uma marca global. Camisetas, bonés, bebidas energéticas e até um bar e churrascaria com seu nome. Richard transformou tudo em um verdadeiro império empresarial. Sua atitude descarada, seu estilo inconfundível e suas frases marcantes injetaram uma faísca em uma cena que até então havia sido clandestina ou discreta. De repente, os carros clássicos estavam de volta à moda, e a compra, venda e restauração de veículos se tornou um espetáculo massivo. O sucesso de Fast and Loud não foi apenas uma questão de sorte. Richard sabia como jogar o jogo. Ele misturou a cultura do automóvel com o entretenimento de uma maneira fresca e ousada. Ele fez com que o mundo dos carros personalizados parecesse acessível, como se qualquer um pudesse entrar, sujar as mãos e transformar algo velho em algo incrível. O preço da fama. Richard Rawlings. Demais? Em 2014, Richard Rawlings estava no topo do mundo. Fast and Loud era um sucesso estrondoso no Discovery Channel. A Gas Monkey Garage não parava de produzir veículos personalizados, que deixavam todos de queixo caído, e o próprio Rawlings havia se tornado um nome familiar entre os fãs de carros. Sua personalidade barulhenta, seu estilo chamativo e seu implacável espírito empreendedor o haviam catapultado para ser uma das faces mais reconhecíveis do mundo dos carros personalizados. Assim, quando a Dodge bateu à sua porta com uma proposta de patrocínio, parecia a união perfeita, um casamento feito no céu do motor. A colaboração começou em grande estilo. Rawlings começou a aparecer em anúncios de televisão nacionais para a Dodge, dirigindo Hellcats, queimando pneus e exaltando o poder do muscle car americano. Era barulhento, rápido e absolutamente fiel à sua marca pessoal. A Dodge queria se conectar com compradores mais jovens e capitalizar a crescente cultura dos carros personalizados. E Rawlings era a pessoa certa para isso. Afinal, ele já contava com uma base massiva de fãs e uma imagem fresca e rebelde. No início, os anúncios foram um sucesso avassalador, um rugido de motor que prometia uma aliança imparável. Mas como em toda boa história de alta octanagem, o caminho à frente estava cheio de curvas inesperadas e, às vezes, de inevitáveis derrapagens. Os fãs devoravam cada episódio, hipnotizados ao ver Richard Rawlings ao volante de um Challenger ou um Charger, derrapando com maestria e sorrindo com a euforia de uma criança em uma loja de doces. Parecia tão real, tão autêntico. Ao contrário de outros patrocínios automotivos com celebridades que frequentemente eram percebidos como rígidos ou forçados, Rawlings vivia a vida em velocidade máxima, sem fingir um pingo de entusiasmo. Este era um homem que verdadeiramente amava a potência, a velocidade e a adrenalina de construir carros impressionantes. Mas à medida que os anos transcorriam e a fama de Rawlings disparava, uma pergunta diferente começou a ressoar entre alguns círculos. De 2014 a 2017, Richard Rawlings estava literalmente em todo lugar. Fast and Loud continuava exibindo novas temporadas com o mesmo ritmo frenético. Seu novo programa, Garage Rehab, acabara de ser lançado, prometendo mais drama e transformações. As bebidas energéticas Gas Monkey inundavam as prateleiras dos supermercados, e seus restaurantes, com aquele inconfundível logo do macaco, começavam a proliferar. E, claro, os anúncios da Dodge, protagonizados por Rawlings, não paravam de circular na televisão e online, invadindo cada espaço publicitário. Para alguns fãs fervorosos, a percepção começou a mudar.
O intrépido construtor que uma vez se sentiu como um azarão do mundo das engrenagens e da graxa, estava mutando. Começou a parecer mais uma mascote corporativa do que uma alma puramente mecânica. Os críticos não demoraram a cunhar o termo superexposição. Sussurrava-se que Rawlings havia se espalhado demais, diluindo sua essência. Em vez de se concentrar no que o tornou famoso, construir e vender carros com um estilo inigualável, ele aparecia em um sem fim de anúncios, fechava negócios por toda parte e promovia produtos à torto e à direito. Alguns seguidores de Fast and Loud até começaram a perder o interesse, queixando-se de que o programa havia passado de uma autêntica oficina para uma mera máquina de marketing, despojando-se de sua alma original. Ainda assim, em 2017, o entusiasmo que cercava Rawlings e seu império começou a esfriar. Os anúncios da Dodge ficaram menos frequentes, quase imperceptíveis. Richard, astuto como sempre, começou a redirecionar sua energia para seus próprios projetos. Garage Rehab ganhava terreno, e nos bastidores, os rumores de que Fast and Loud poderia estar chegando ao fim eram cada vez mais insistentes. A parceria com a Dodge, que havia começado com tanto estardalhaço, terminou em um silêncio quase sepulcral, sem muita fanfarra, sem uma explicação oficial que acalmasse a curiosidade dos fãs. Uma era dourada chegava ao fim sem um rugido final, apenas um apagão gradual. Aaron Kaufman. O gênio silencioso na sombra do macaco barulhento. Por trás de cada explosão de cromo e velocidade, havia um artesão de barba épica e mãos mágicas, cuja paixão colidia com o ritmo frenético da televisão de realidade. Se você já foi um devoto de Fast and Loud, há um cara que, sem dúvida, capturou sua atenção imediatamente. Estamos falando de Aaron Kaufman. Com sua barba épica, sua atitude tranquila e suas habilidades surpreendentes sob o capô, Aaron se tornou, em tempo recorde, um dos favoritos indiscutíveis da audiência. Enquanto Richard Rawlings era o líder barulhento e enérgico da Gas Monkey Garage, Aaron era o verdadeiro cérebro por trás das construções, o artista que dava vida às ideias mais malucas e mecanicamente complexas. Era o mago silencioso que transformava metal retorcido em obras de arte sobre rodas. Aaron começou a trabalhar com carros ainda criança. Ele possuía um talento natural para a mecânica, quase inato, e uma paixão imensa por construções personalizadas. Muito antes de Fast and Loud surgir nas telas de televisão em 2012, ele já estava com as chaves de fenda na Gas Monkey Garage, ajudando Richard a dar uma segunda chance a carros antigos, devolvendo-lhes a vida. Mas quando o programa foi ao ar, tudo mudou drasticamente. De repente, milhões de pessoas de todo o mundo observavam Aaron trabalhar, e o que viam, eles adoravam. O que tornou Aaron tão incrivelmente popular não foi apenas sua habilidade de consertar qualquer coisa, por mais complexa que fosse. Foi como ele fazia isso. Ele não era chamativo, nem barulhento, nem buscava os holofotes. Ele era tranquilo, incrivelmente focado e possuía um conhecimento mecânico que parecia não ter limites. Os fãs ficavam fascinados ao vê-lo converter carros enferrujados e esquecidos em máquinas bonitas e funcionais. Aaron trazia uma verdadeira artesania a cada projeto, fosse um muscle car clássico, um hot rod personalizado ou uma caminhonete única. Enquanto o programa frequentemente se concentrava nos prazos impossíveis e no drama exacerbado, Aaron era pura construção, pura dedicação à arte da mecânica. No entanto, ser o centro das atenções, ou pelo menos parte delas, não era exatamente o que Aaron buscava. À medida que o programa crescia em popularidade, também crescia a pressão sobre seus ombros. Prazos mais apertados, mais horas de filmagem, acordos com marcas que exigiam rapidez e um horário ininterrupto começaram a esgotar seu espírito. Aaron não era apenas um mecânico, era um artista,
um perfeccionista, e o vertiginoso mundo da televisão de realidade nem sempre lhe concedia o espaço ou o tempo necessários para construir as coisas como ele queria, com a meticulosidade e a qualidade que o definiam. Com o tempo, os fãs mais observadores começaram a notar que algo não estava certo. Aaron parecia cansado, às vezes frustrado, e menos entusiasmado com o trabalho na Gas Monkey Garage. Era evidente que ele ansiava por mais liberdade, a oportunidade de empreender projetos que realmente o desafiassem, não apenas aqueles que parecessem bons para as câmeras. Sua paixão pela artesania colidia com a máquina implacável da televisão. Em 2015, essa quietude e desapego de Aaron ficaram mais evidentes. As pessoas começaram a notar sua distância, sua falta da faísca habitual. O que estava acontecendo por trás dessa barba tão característica? Vamos retroceder um pouco. O ritmo frenético da televisão, embora emocionante na tela, é uma história completamente diferente nos bastidores. Trabalhar em uma garagem já é difícil o suficiente, com seus desafios e a graxa diária. Mas trabalhar sob prazos televisivos, onde cada segundo conta e tudo deve estar perfeito para a câmera, é um nível de estresse completamente diferente. Para alguém como Aaron, que se orgulhava de fazer as coisas bem, da qualidade acima de tudo, essa pressão começou a consumi-lo. Ele não estava ali para simplesmente montar carros chamativos para o show. Ele buscava qualidade, criatividade e, acima de tudo, verdadeira artesania. Seu espírito artístico estava enjaulado pelas demandas da fama. Aaron Kaufman, O Silêncio do Gênio e a Sombra da Fama. Mas à medida que a série ganhava uma popularidade estratosférica, a implacável maquinaria do negócio começou a se impor. Mais patrocinadores, mais acordos com marcas de renome, calendários de filmagem tão apertados que asfixiavam a criatividade e, em última análise, menos tempo para fazer o que Aaron Kaufman realmente amava: construir com meticulosidade e arte. Em 2015, os espectadores mais perspicazes começaram a perceber pequenos, mas significativos sinais de que Aaron poderia estar chegando ao seu limite de frustração. Ele parecia cansado, seu comprometimento em certas construções parecia diminuir e, ocasionalmente, suas diferenças com Richard na direção de um projeto se tornavam evidentes, gerando uma tensão palpável no set. Os estilos de ambos eram diametralmente opostos. Richard era o rosto barulhento, o negociador incansável da oficina, sempre com a mente voltada para o que seria vendido e com que rapidez. Aaron, em vez disso, era o artista, alguém para quem a qualidade e o como as coisas eram feitas importavam infinitamente mais do que a velocidade ou a rentabilidade. Não só isso, mas também corriam rumores, cada vez mais fortes, de que Aaron não estava feliz com a liberdade criativa que lhe era concedida. Aparentemente, ele ansiava embarcar em projetos mais singulares e complexos, construções que desafiassem os limites do que um carro personalizado poderia ser, verdadeiras obras de engenharia e design. Mas, esse tipo de projeto nem sempre se encaixava no formato frenético e barulhento de Fast and Loud. Com o tempo, é plausível que Aaron se sentisse estagnado, insatisfeito, preso em uma gaiola de ouro televisiva. E depois havia a fama. Aaron nunca pareceu ser o tipo de pessoa que ansiava por ser o centro das atenções. Enquanto Richard adorava ser uma estrela da televisão e um magnata dos negócios, Aaron parecia se sentir muito mais confortável nos bastidores, em seu próprio mundo, fazendo o que gostava, com as mãos sujas de graxa e a mente imersa nos intrincados detalhes mecânicos. Com as câmeras rodando constantemente, esse tipo de atenção incessante, essa invasão perpétua de seu espaço, poderia ter cobrado seu preço, erodindo sua paz. Uma coisa é construir um carro que você ama. Outra, muito diferente, é fazê-lo enquanto milhões de pessoas filmam cada um de seus movimentos, julgando, observando,
analisando. No final de 2015, era inegável que algo tinha que mudar. Os fãs especularam incessantemente online, perguntando-se se Aaron estava planejando uma partida iminente. O programa não abordou o tema diretamente, mas o ambiente era diferente, carregado de uma tensão que antes não existia. A dinâmica divertida e descontraída entre Richard e Aaron, aquela camaradagem quase fraternal que os definia, havia começado a parecer forçada, tensa, como uma corda prestes a se romper. As pessoas se perguntavam em voz alta: Aaron está bem ou está se cansando de tudo isso? E não estavam erradas. Embora Aaron não tenha deixado o programa oficialmente até 2017, muitos fãs, com a perspectiva do tempo, acreditam firmemente que as sementes dessa transcendental decisão foram plantadas muito antes, já naquele ano de 2015. Foi então que a frustração, silenciosa no início, começou a emergir à superfície, um presságio do que estava por vir. Garage Rehab. A nova aposta de Rawlings ou um sinal de cansaço? Com seus inconfundíveis óculos de sol, sua personalidade barulhenta e seu amor desmedido por carros rápidos, Richard Rawlings havia construído não apenas um negócio, mas uma marca que ressoava em cada canto do mundo automotivo. Mas nos bastidores, as coisas estavam mudando, e não apenas na relação com Aaron. Naquele mesmo ano, Rawlings lançou um novo programa no Discovery Channel, batizado de Garage Rehab. A grande pergunta era: por que agora? Fast and Loud continuava sendo o carro-chefe, onde Richard comprava carros velhos e caindo aos pedaços e os devolvia à vida com a ajuda de sua talentosa equipe da Gas Monkey Garage. O construtor estrela, é claro, era Aaron Kaufman, o mecânico tranquilo e barbudo que cativava os fãs. Sua química era a espinha dorsal do show. Richard era o showman, o vendedor incansável, enquanto Aaron era o mago por trás das construções, o que transformava o óxido em ouro. Mas à medida que os anos passavam, a intensidade do show escalava. Construções maiores, prazos mais apertados, um número crescente de câmeras e uma pressão cada vez maior dos patrocinadores que exigiam resultados e espetáculo. Foi então que Garage Rehab entrou em cena, não como um substituto, mas como uma audaciosa expansão. A ideia de Garage Rehab era simples, mas brilhante. Richard viajaria por todo o país para ajudar oficinas mecânicas em apuros a se recuperarem, a ressurgirem de suas cinzas. Era como um bar rescue ou um restaurant impossible, mas para o barulhento e apaixonante mundo da mecânica automotiva. Ele chegava, identificava os problemas, geralmente uma má gestão do dinheiro, equipamentos defeituosos ou uma liderança deficiente, e ajudava a dar uma guinada completa no local, injetando-lhes nova vida e esperança. Para essa nova aventura, ele se associou a Chris Stevens, a talentosa designer de oficinas, e Russell Holmes, o experiente diretor de projetos. O trio chegaria com ferramentas, organizaria o espaço de trabalho caótico e daria uma segunda, ou talvez uma última, oportunidade aos proprietários desesperados. O conceito fazia todo o sentido do mundo. Richard tinha uma experiência inegável em transformar a Gas Monkey em um sucesso estrondoso. Mas o momento escolhido para lançar Garage Rehab fez com que muitos se perguntassem se tratava de uma nova aventura paralela a Fast and Loud, ou, de forma mais inquietante, de um plano alternativo, uma saída estratégica. Alguns fãs acreditavam, e ainda acreditam, que Rawlings já estava cansado da rotina implacável na Gas Monkey e do drama incessante que a televisão de realidade acarreta. Os rumores de que Aaron Kaufman estava descontente e contemplando sua partida só faziam alimentar essas especulações. Quando Garage Rehab finalmente foi ao ar em 2017, teve uma recepção bastante boa. Os fãs gostaram de ver como diferentes garagens lutavam para sobreviver
e como a equipe de Richard intervinha com seu pragmatismo para ajudar. Desta vez não se tratava de carros chamativos nem de grandes vendas. Tratava-se de salvar pequenas empresas, de restaurar sonhos. Mostrou um lado mais sério e reflexivo de Rawlings, embora, é claro, ele continuasse mantendo sua atitude barulhenta e sua confiança inabalável. No final, talvez não se tratasse de desistir de Fast and Loud em si, mas sim de evoluir. Richard Rawlings era astuto o suficiente para saber que os programas de televisão não duram para sempre, que a faísca da novidade pode se apagar. Ao lançar Garage Rehab, ele demonstrou que não era uma maravilha de um programa só. Ele estava construindo um império midiático, diversificando seus ativos, e este era claramente o próximo passo lógico em sua ambiciosa trajetória. De qualquer forma, 2016 marcou um ponto de virada. Foi o ano em que Richard Rawlings apostou em uma nova ideia, uma nova direção. Seja por pura paixão, por uma estratégia empresarial astuta ou por uma combinação de ambas. Garage Rehab demonstrou que Rawlings não havia dito sua última palavra, que seu espírito incansável continuava lutando por mais, por se reinventar em um mundo televisivo em constante mudança. Aaron Kaufman, PED. Demissão. Liberdade criativa ou uma fissura profunda? Se você era fã de Fast and Loud, sabia que Aaron Kaufman não era um mecânico qualquer. Para muitos espectadores, ele era, sem dúvida, o coração e a alma da série. Com sua imponente barba, sua atitude tranquila e suas habilidades mecânicas que beiravam o milagroso, Aaron se tornou rapidamente um dos favoritos da audiência, um complemento perfeito para o barulhento e carismático Richard Rawlings. Por isso, quando no início de 2017 explodiu a notícia de que Aaron estava deixando o programa, a surpresa foi enorme. A grande pergunta que ressoou na comunidade automotiva foi: ele saiu por meras diferenças criativas ou havia algo muito mais profundo, uma ferida pessoal que o impulsionou a tomar essa drástica decisão? Para compreender por que este momento foi tão doloroso para os seguidores, é crucial recordar a fórmula mágica de Fast and Loud. O programa girava em torno da compra e venda de carros antigos, adquiri-los a baixo custo, restaurá-los a uma velocidade vertiginosa e vendê-los para obter um lucro suculento. Richard Rawlings era o cabeça de cartaz, o cérebro incansável por trás dos negócios, o showman por excelência. Aaron, por sua vez, era o gênio silencioso por trás de cada construção. O artesão capaz de pegar um trambolho enferrujado e transformá-lo em uma máquina dos sonhos, uma obra de arte sobre rodas. Seu equilíbrio, sua dinâmica, funcionou, pelo menos por um tempo, criando uma sinergia inegável na tela. Mas com o passar das temporadas, as rachaduras começaram a aparecer. Aaron começou a sentir uma frustração crescente. Ele percebia que o programa se obcecava demais com os prazos de entrega apertados, priorizando a rapidez sobre a meticulosidade, e não o suficiente na verdadeira artesania. Como ele mesmo expressou em entrevistas posteriores, seu desejo era realizar construções mais complexas, mais criativas, que desafiassem os limites da engenharia e do design. No entanto, o ritmo vertiginoso da televisão de realidade, com suas exigências de câmeras sempre filmando e conteúdo constante, simplesmente não lhe permitia. Ele não queria simplesmente fabricar carros para as câmeras. Ele queria construir algo que perdurasse, algo significativo, algo com alma. Além disso, os sinais de tensão nos bastidores eram cada vez mais evidentes. Embora Richard e Aaron projetassem a imagem de uma equipe coesa na televisão, os fãs mais observadores notaram que Aaron nem sempre parecia feliz. Alguns chegaram a dizer que ele parecia cansado, até exausto, como se a pressão o estivesse consumindo. Os rumores não demoraram a voar, sussurrando que havia algo além das diferenças criativas no ar.
Quando Aaron finalmente anunciou sua partida, no início de 2017, ele manteve uma postura profissional, declarando que era hora de seguir em frente, de fazer as coisas à sua maneira, sob seus próprios termos. Mas os fãs, com seu instinto aguçado, não podiam evitar perguntar: o que realmente aconteceu entre ele e Richard? Houve uma traição, uma ruptura pessoal que jamais foi tornada pública. Richard Rawlings, por sua vez, mostrou-se publicamente surpreso com a saída de seu parceiro. Ele fez comentários na mídia expressando que não viu isso acontecer e que estava devastado. Embora também tenha afirmado que respeitava a decisão de Aaron e lhe desejava o melhor em seus futuros projetos. Se essas palavras eram autênticas, um reflexo de seu sentir genuíno, ou simplesmente uma estratégia para as câmeras e a opinião pública, é um debate que os fãs continuam mantendo acaloradamente até o dia de hoje, sem uma resposta clara. Aaron Kaufman, do coração da Gas Monkey ao seu próprio caminho. Mas o coração de Fast and Loud, Aaron Kaufman, não desapareceu do mapa. De fato, surpreendendo poucos, ele rapidamente anunciou seu próprio programa, Shifting Gears with Aaron Kaufman, que estreou em 2018. Este novo espaço televisivo lhe proporcionava a tão almejada liberdade criativa. Aqui, Aaron podia construir como ele queria, mais lento, com um foco mais detalhado e centrado plenamente na artesania que tanto valorizava. Era uma declaração de intenções, uma busca por se manter fiel às suas raízes e fazer as coisas de uma maneira radicalmente diferente do que havia experimentado na implacável máquina de produção da Gas Monkey Garage. Era sua oportunidade para demonstrar que, além da velocidade e do espetáculo, o que realmente importava era a qualidade e a paixão genuína pela arte automotiva. Licenciar o nome Gas Monkey, genialidade comercial ou venda da marca. Em paralelo à dramática saída de Aaron Kaufman, Richard Rawlings deu um novo e audacioso passo com sua famosa marca. Ele iniciou um processo de licenciamento do nome Gas Monkey. Para os fãs que haviam acompanhado Fast and Loud por anos, este movimento levantou mais de uma sobrancelha, gerando um intenso debate. Rawlings estava tomando uma decisão empresarial inteligentemente calculada para expandir seu império, ou estava, no fundo, vendendo a mesma marca que o tornou famoso, diluindo sua alma em um mar de produtos. Richard Rawlings havia transformado a Gas Monkey Garage em algo muito maior que uma simples oficina de carros. Havia se tornado uma marca, algo que as pessoas reconheciam instantaneamente, um selo distintivo. De camisetas e bonés a restaurantes temáticos e bebidas energéticas, Gas Monkey era muito mais que uma oficina de bólidos. Era um estilo de vida, um símbolo de rebeldia e paixão automotiva. E em 2019, Richard decidiu impulsionar ainda mais essa marca, concedendo licenças do nome a outras empresas. Isso significava que terceiros podiam pagar para usar o nome e o icônico logotipo da Gas Monkey em seus próprios produtos, abrangendo desde cerveja e tequila até peças de automóveis de marca e uma infinidade de merchandising. Do ponto de vista do negócio, parecia um movimento de gênio. Inicialmente, os fãs estavam eufóricos ao ver que o nome Gas Monkey aparecia por toda parte. De repente, parecia que a Gas Monkey estava se tornando um estilo de vida global. Você podia desfrutar de uma bebida Gas Monkey em um bar, comprar produtos Gas Monkey nas principais lojas, ou ver o logotipo em eventos automobilísticos e corridas ao redor do mundo. Rawlings até insinuou a possibilidade de estabelecer associações internacionais e, de repente, a marca, que nasceu em uma humilde garagem de Dallas, tinha um alcance verdadeiramente global. De uma perspectiva puramente empresarial, parecia que Richard estava construindo um império inexpugnável, consolidando seu legado. Mas, como era de esperar, nem todo mundo gostou da mudança. Alguns fãs de longa data,
os puristas da Gas Monkey começaram a se perguntar se a marca estava se esticando demais, perdendo sua autenticidade. A garagem e as construções, as coisas que fizeram as pessoas se apaixonarem pelo programa em primeiro lugar, estavam passando a um segundo plano, eclipsadas por chamativas associações comerciais e a saturação de produtos. A essência original, para muitos, diluía-se no turbilhão do merchandising. No entanto, Richard não parecia ser muito afetado pelas críticas. Ele frequentemente falava com orgulho de quão duro havia trabalhado para construir a marca do zero e como a concessão de licenças lhe havia dado a liberdade de expandir sem estar preso à oficina todos os dias. Para ele, era um passo lógico na evolução de um negócio bem-sucedido, uma forma de assegurar o futuro de seu império, sem a necessidade de estar sempre debaixo do capô. Richard Rawlings. De guru das engrenagens a magnata global, a expansão imparável da marca Gas Monkey, o fim da oficina e o início de um império midiático sem limites? Em inúmeras entrevistas, Richard Rawlings não hesitou em reforçar que não era apenas um apaixonado por engrenagens e velocidade, mas, antes de tudo, um astuto homem de negócios. Para ele, a concessão de licenças do nome Gas Monkey era simplesmente a próxima fase, a evolução natural de um império em ascensão. No final, licenciar a marca Gas Monkey foi, sem dúvida, um movimento de poder estratégico. Demonstrou até onde Richard Rawlings havia chegado, de girar chaves inglesas em uma modesta garagem de Dallas a forjar um nome reconhecido em cada canto do mundo, uma marca global sem precedentes no universo automotivo. Fast and Loud. Cancelado. O silêncio que chocou os fãs. Durante anos, Fast and Loud se ergueu como um dos programas de carros mais populares e viciantes da televisão. Tinha todos os ingredientes necessários para o sucesso. Carros incríveis que passavam da sucata à obra de arte, momentos divertidos que arrancavam gargalhadas, construções espetaculares que desafiavam a imaginação e, claro, o barulhento e audacioso Richard Rawlings no centro de toda a ação. Mas em 2020, depois de uma impressionante jornada de 8 anos no ar, o espetáculo chegou ao fim de maneira tão abrupta quanto inesperada. Não houve um grande anúncio, nem um episódio final épico, apenas um inquietante silêncio que deixou os fãs boquiabertos. Os seguidores, desconcertados, se perguntavam com ansiedade o que havia acontecido. O Discovery Channel o havia cancelado sem piedade, ou Richard havia decidido abandonar o barco por vontade própria? Acompanhe-nos enquanto desvendamos os fatos e descobrimos por que este programa, um verdadeiro favorito da audiência, chegou ao seu abrupto e inexplicável final. Fast and Loud foi ao ar pela primeira vez em 2012 e, em um piscar de olhos, Richard Rawlings e sua equipe da Gas Monkey Garage se tornaram nomes muito conhecidos, figuras icônicas da televisão. As pessoas se deliciavam vendo como velhos carros caindo aos pedaços se transformavam em reluzentes bólidos, dignos de exibição. O programa combinava a crua e fascinante restauração de carros com o drama inerente da televisão de realidade, o que o tornava divertido e viciante mesmo para aqueles que não eram fãs assíduos de carros. Sua fórmula era única, sua energia contagiante. Quando chegou o ano de 2020, Fast and Loud contava com a impressionante marca de 16 temporadas no ar. É uma façanha monumental para qualquer programa de televisão, especialmente no volátil e mutável mundo dos realities, onde as modas vêm e vão. Mas mesmo com tantos anos de estrada, os fãs continuavam sintonizando, mantendo viva a chama da Gas Monkey. Então, por que terminou? Em dezembro de 2020, Richard Rawlings finalmente abordou o elefante na sala. Em uma entrevista que paralisou a comunidade automotiva, ele revelou que Fast and Loud havia terminado oficialmente.
E aqui está a reviravolta, a bomba que ninguém esperava. Não foi uma decisão do Discovery Channel. Segundo o próprio Richard, foi ele quem deu o passo, quem se retirou, declarando-se um agente livre do Discovery. Nós terminamos, sentenciou com sua característica calma. Richard explicou sua decisão com uma clareza incomum. Ele queria ter mais controle sobre sua marca, sobre seus conteúdos e sobre seus futuros projetos. Havia trabalhado durante anos sob os rígidos contratos das emissoras de televisão e agora sentia que estava preparado para tentar coisas novas, mas sob suas próprias condições, sem amarras. Para ele, este não foi um final triste. Foi, mais precisamente, como fechar um capítulo glorioso para abrir um completamente novo, cheio de promessas e liberdade criativa. Liberdade criativa ou uma série esgotada? As teorias por trás do adeus. Embora Richard Rawlings tenha afirmado que sua partida se devia a uma busca por liberdade criativa, os fãs e os críticos não demoraram a esboçar outras possíveis razões que poderiam ter influenciado na decisão. Alguns sustentam que Fast and Loud havia perdido seu rumo. As histórias começavam a parecer repetitivas, o formato parecia batido e, talvez o mais doloroso, a equipe original, especialmente os favoritos dos fãs, como Aaron Kaufman, já não estava presente. A série, segundo esses críticos, tinha um ar diferente, carecia da faísca e da autenticidade de seus inícios. A magia havia se desvanecido. Outros apontam diretamente para tensões entre Richard e a emissora. Ao longo dos anos, houve muitos rumores sobre desacordos nos bastidores, especialmente em torno de como a série era editada e qual direção criativa tomava. A marca de Richard, Gas Monkey, estava crescendo exponencialmente fora do programa, com restaurantes, produtos, bebidas energéticas e muito mais, gerando receita substancial independentemente do show televisivo. Este crescimento paralelo poderia ter gerado conflitos de interesse ou demandas por maior autonomia por parte de Rawlings. Richard mesmo lançou luz sobre um ponto crucial. Seu contrato com o Discovery era extremamente restritivo. Ele explicou que havia renunciado a quase todos os direitos sobre os meios de comunicação relacionados à sua marca, o que significava que mal tinha controle sobre suas próprias redes sociais. Ele até mencionou, com uma mistura de incredulidade e frustração, que se comprasse um carro e quisesse publicar uma foto dele, não poderia fazê-lo a menos que alguém do Discovery estivesse diretamente envolvido. Assim como Aaron Kaufman antes dele, Rawlings ansiava por mais liberdade para fazer suas próprias coisas, para controlar sua própria narrativa e sua imagem, e essa busca inabalável por autonomia foi, sem dúvida, uma das forças motrizes que levaram ao fim de Fast and Loud em 2020. Além disso, não podemos ignorar o contexto do próprio Discovery Channel. A emissora estava mudando seu foco, apostando em novos programas de carros e aventura como Street Outlaws, Gold Rush e Diesel Brothers. Talvez a direção do Discovery pensou que Fast and Loud já não se encaixava em sua nova estratégia de programação, ou talvez, simplesmente, já não estava obtendo as mesmas audiências massivas que costumava ter em seus anos de glória. No implacável mundo da televisão, os números falam e, às vezes, o rugido da novidade ofusca a nostalgia. O estilo de vida festeiro. A fama mudou o macaco. A fama, essa besta indomável, mudou Richard Rawlings para sempre. Após o fim do programa, começaram a correr rumores insistentes de que Richard Rawlings, o rosto inconfundível de Fast and Loud e Gas Monkey Garage, havia voltado a um estilo de vida selvagem e desenfreado, cheio de festas e excessos. Embora sempre tivesse sido conhecido como um tipo chamativo e amante da diversão, as pessoas começaram a se perguntar se desta vez a fama e o dinheiro o haviam levado longe demais, se ele havia cruzado uma linha.
A internet foi inundada de fotos e vídeos de férias de luxo em destinos exóticos, festas noturnas com celebridades e a exibição de carros ainda mais caros do que os que ele consertava na garagem. Parecia que ele estava se divertindo muito, vivendo a vida ao máximo, sem arrependimentos. Mas nem todo mundo estava impressionado, longe disso. Alguns fãs incondicionais pensaram que a fama e o dinheiro o haviam mudado fundamentalmente, corrompendo sua essência. O tipo que antes trabalhava incansavelmente na garagem, com as mãos manchadas de graxa, parecia agora mais focado em eventos ostentosos e momentos chamativos para as redes sociais do que na verdadeira construção de carros ou no núcleo de seu negócio original. Além disso, os rumores sobre o drama em sua vida pessoal também começaram a se multiplicar. Depois de se casar novamente com Susan Mergel em 2015, o casal se separou de novo em 2019, em uma ruptura que se tornou pública. Em 2020, Richard já estava saindo com alguém novo e vivendo o que muitos qualificaram de vida em grande estilo, sem as amarras de um compromisso tradicional. Alguns fãs, com um tom de decepção, se perguntavam se este novo e acelerado estilo de vida era, em parte, a causa da ruptura de seu casamento e, talvez, da diminuição de seu foco no trabalho que o tornou famoso. A linha entre a pessoa pública e a vida privada de Richard Rawlings se desfocava cada vez mais, alimentando a especulação e o interesse público. Richard Rawlings. Felicidade genuína ou o preço de estar nos holofotes? Além do rugido dos motores e do brilho do cromo, a vida de Richard Rawlings se debatia entre a autenticidade e a implacável pressão da fama. Enquanto alguns aplaudiam a desbordante energia de Richard Rawlings e seu aparente desfrute da vida em alta velocidade, outros, mais perspicazes, se perguntavam com uma pontada de ceticismo se toda essa euforia era realmente genuína ou se, no fundo, ele apenas tentava a todo custo se manter nos holofotes sob o constante escrutínio dos refletores. A linha entre o autêntico Richard e o personagem televisivo se desvanecia cada vez mais, deixando um rastro de interrogações no ar. Um romance reavivado. Sob pressão. A inesperada segunda chance de Richard e Susan. Por trás da fachada de carros chamativos, motores barulhentos e grandes negócios, escondia-se uma história muito mais tranquila, quase sussurrada. O intermitente e tumultuado romance de Richard Rawlings com Susan Marie Mergel. Sua relação havia sido uma montanha-russa de altos e baixos, mas um capítulo em particular capturou a atenção dos fãs e da mídia quando o casal decidiu se casar novamente em 2015. Parecia a materialização de uma doce segunda oportunidade, uma redenção amorosa. No entanto, muitos não puderam evitar perguntar: era realmente amor verdadeiro, um reencontro de almas gêmeas, ou simplesmente uma faísca temporária, reavivada sob a imensa e às vezes asfixiante pressão da fama? A história de Richard e Susan não era uma novidade. De fato, eles já haviam sido casados uma vez antes, lá por finais dos anos 90. Após vários anos juntos, eles se separaram há aproximadamente uma década, em um divórcio que, embora os tenha separado legalmente, não rompeu por completo o vínculo entre eles. Surpreendentemente, mesmo depois da ruptura, eles mantiveram uma conexão, um laço invisível que o tempo e a distância não conseguiram cortar totalmente. À medida que a fama de Richard disparava com o sucesso estrondoso de Fast and Loud, a surpresa foi enorme para muitos quando ele e Susan decidiram dar outra chance ao amor. Em janeiro de 2015, eles se casaram novamente discretamente no idílico Cabo, México, longe do burburinho midiático. A princípio, a cena parecia saída de um conto de fadas. Duas pessoas que se reencontravam após anos de separação, prometendo um futuro juntos.
Mas a realidade era que muitas coisas haviam mudado e de forma drástica desde o primeiro casamento deles. Richard era agora uma estrela de televisão reconhecida mundialmente e um homem de negócios em constante expansão, um magnata automotivo de verdade. Com a Gas Monkey Garage como seu epicentro, seu império havia se estendido para incluir restaurantes temáticos, uma linha de merchandising que abrangia desde camisetas até bebidas energéticas, e até locais de música ao vivo sob seu próprio nome. Seu mundo se movia a uma velocidade vertiginosa, um turbilhão de compromissos, viagens e aparições públicas. E com as câmeras rodando constantemente, cada um de seus movimentos sob o escrutínio de milhões de fãs, manter um relacionamento sólido e estável não seria tarefa fácil, mas um desafio colossal. A pressão implacável da vida pública, somada às exigências de um império em crescimento, finalmente cobrou seu preço. Em 2019, as coisas chegaram novamente a um ponto de ruptura. Richard e Susan se separaram discretamente, em um silêncio quase absoluto, sem oferecer quase nenhuma explicação pública sobre os motivos de sua segunda e definitiva separação. Embora nenhum dos dois tenha compartilhado muitos detalhes, os fãs mais leais não demoraram a notar a mudança. Susan parou de aparecer misteriosamente nas publicações de Richard nas redes sociais e ele, por sua vez, pareceu se dedicar ainda mais à sua marca de estilo de vida, suas viagens e seus projetos empresariais, como se buscasse consolo no trabalho. O segundo divórcio do casal foi sentido como o final silencioso de uma ruidosa história de amor. Um epílogo agridoce para um romance que tentou, contra ventos e marés, resistir à implacável maré da fama. Você acredita que a exposição pública e a pressão da fama tornam quase impossível manter um relacionamento pessoal estável para as celebridades de reality show?